Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural. Seguimos a nossa tradicional retrospectiva quando vemos as melhores reportagens que foram exibidas ao longo de 2022. E no programa de hoje você vai ver: produção de mel de abelhas sem ferrão é alternativa de renda em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Produção familiar de café Conilon cresce em média 30% ao ano no Vale do Rio Doce. Na dica técnica você aprende como se faz hummus de minhoca. E na receita tem paeja saborosa e prática de fazer. Você conhece as abelhas sem ferrão? Menos intimidadoras, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, mais especificamente em Ribeirão das Neves, a criação dessas abelhas é opção de renda para os agricultores e também de preservação do meio ambiente. Se você gostaria de produzir mel, mas tem o medo de levar picadas de abelha, uma boa alternativa é o manejo de abelhas sem ferrão. A atividade é conhecida como meliponicultura. No município de Ribeirão das Neves, a 35 quilômetros de Belo Horizonte, no bairro Veneza, em uma área totalmente residencial e urbana, o meliponicultor Ademilton Paulo de Jesus cria abelhas sem ferrão. Ele possui cerca de 15 espécies, entre elas a marapuã, jataí, africanizada, guaraípe bicolor, lambiolhos, marmelada, moça branca, moça preta, jataí da terra, mirim preguiça, mirindroniana e a uruçu amarela. Ademilton é apaixonado pela meliponicultura e iniciou a atividade quando ainda era criança e teve a oportunidade de capturar uma abelha rara. Quando eu era criança, eu morava num condomínio de frente ao bairro aqui, chamado Veneza. E lá tinha um senhor que tinha a jataí simples. Então eu ficava fascinado com aquela movimentação de abelha. Aí, uns 4 anos atrás, eu fiz um resgate de uma jataí no alicerce de casa, que tinha que rebocar, aquela coisa toda. Eu fui pesquisar como que tirava para fazer o resgate, né? Aí eu tirei e através dela foi tendo mais informação. Aí através dela fui pesquisando, fui conhecendo pessoas que nem eu, que fazem o mesmo trabalho que nem eu, que é simples, ter uma caixa de abelha. Hoje eu tenho essa variedade de espécies de abelha aqui no meu terreiro. Essa aqui é um xodó. Essa aqui todo criador quer ter ela, que se chama lambiose, a menor abelha que nós temos, essa caixinha. São ao todo 35 a 40 caixas, onde as abelhas, depois de capturadas, são colocadas para formar uma colmeia. Tudo começa com a captura de uma abelha rainha. Poucos dias depois de nascer, ela já está pronta para o seu primeiro e único namoro, marcado pelo chamado voo nupcial, quando é seguida por um grupo de zangões. Aqui, ó, uma princesinha aqui, ó. Essa abelhinha aqui é uma princesa, ó, futura rainha, tá vendo, ó? Depois de fecundada, ela sai em busca de um novo lar, junto com as abelhas serviçais que carregam um pouco de cera. O local ideal é uma fresta ou um buraco em uma árvore ou parede. É uma garrafa PET banhada com álcool e essa cera dela, que eu fui acumulando cera, pus numa garrafa com álcool, fiz uma loção, aí eu banho a garrafa toda, envelopo ela com papel, depois envelopo com um jornal para ficar mais tempo e põe na natureza, né? Essa aqui estava soltando um enxame, estava muito cheio, né? Aí ela estava procurando um oco ali, no canto lá. Eu fui e vi e coloquei uma garrafa dessa, né? Através dessa aqui, soltou um enxame, está lá dentro da garrafa. Com o material levado do ninho antigo, elas constroem o primeiro favo. Após esse processo, a rainha inicia a sua linhagem, o que ocorre 5 ou 7 dias após seu nascimento. Comparado ao mel de abelha melífera, ou seja, abelha com ferrão, o mel das abelhas sem ferrão é mais líquido, ou seja, apresenta mais água em sua composição, com taxa de umidade em torno de 27%. Enquanto o mel da abelha melífera tem uma variação de 17 a 20% de umidade.
Outra característica do mel produzido pelas abelhas meliponídeas, abelhas sem ferrão, é a adição de propriedades que vêm das glândulas salivares, o que dá uma característica de leve acidez ao sabor do mel, tornando o produto mais leve e menos enjoativo. Eles falam que o mel da abelha sem ferrão, ele tem mais água, né? Então ele é mais, você pode ver que ele é mais líquido. As abelhas são insetos sociáveis que vivem em colônias organizadas, na qual cada indivíduo se encaixa em uma casta, possuindo funções definidas e que devem ser executadas para a sobrevivência do enxame. Para Demilton, a meliponicultura resulta em ganhos financeiros, mas não deixa de ter ganhos ambientais. Os enxames, assim como o pólen e a cera, são vendidos por Ademilton, mas na hora de vender, ele também leva em consideração o papel importante das abelhas como polinizadoras e peças fundamentais na preservação do meio ambiente. Através de qualquer caixa aqui, eu consigo extrair tipo assim, dinheiro, tanto no pólen, no mel, na cera. Então tudo isso eu consigo tirar através, e eu multiplicando eu consigo vender enxame, né? E fora eu estar preservando os enxames, porque na natureza o pessoal vem acabando, né? E eu conseguindo aqui multiplicar eles, isso aí pra gente é vitória, né? A gente faz um breve intervalo, mas continua comigo porque no próximo bloco vamos falar do cultivo do café Conilon no Vale do Rio Doce, aqui em Minas Gerais. É no minutinho. A produção familiar do café Conilon cresce a cerca de 30% ao ano lá no Vale do Rio Doce. A espécie se adaptou bem às condições climáticas da região e garante renda para muitas famílias rurais. Quanta história tem por trás de uma xícara de café? Se a bebida significa mais energia e conforto para quem a consome, para quem a produz não é diferente. Café é sinônimo de prosperidade. Minas Gerais é o maior estado produtor do grão do Brasil. Por aqui, ele é cultivado em diversas regiões, inclusive naquelas menos prováveis, como o Vale do Rio Doce. Em geral, o café é uma planta de altitudes maiores e climas mais amenos. Mas o tipo Conilon se adaptou muito bem na região, garantindo renda para muitos produtores que antes precisavam migrar para conseguir sustentar a família. Como o senhor Valdeci, que durante muitos anos deixava mulher e filhos em Água Boa para trabalhar na colheita do café Conilon no estado do Espírito Santo. Nessa lida, foi adquirindo experiência no cultivo, trouxe sementes e começou uma pequena produção ainda na terra do seu sogro. Em poucos anos investindo na cultura, conseguiu comprar o seu próprio pedaço de chão e viu a vida melhorar. Eu fui trazendo a semente de lá, aí eu mesmo fazendo minhas mudas, aí eu plantei, aí eu consegui comprar essa terra. Eu paguei ela só com dinheiro de café. E hoje eu já trabalho para mim mesmo. Eu não trabalho para ninguém, não. E as coisas tá muito bom pro meu lado. A gente aqui, para você ter uma ideia, a gente buscava água lá dentro do rio, no balde, para poder fazer a comida. Não tinha banheiro, não tinha água encanada, não tinha nada. E aí a gente foi plantando café e as coisas foram melhorando. Então hoje a gente consegue, almoçar em casa, não precisa estar saindo com marmita fria para ir para o resplendor, apanhar café, não precisa os maridos estar largando a casa para ir para o Espírito Santo. Então, eu não vou dizer que a gente ficou rico não, porque a gente não é rico, mas uma vida tranquila a gente conseguiu adquirir. E eu valorizo o trabalho da Emater nisso, que sempre que a gente precisou, o seu Luiz mesmo, nossa, é um pai.
Assim como Valdeci, vários agricultores familiares dos municípios de Água Boa, José Raidã, Santa Maria do Suaçuí, São José do Jacuri e São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, viram no café Conilon uma ótima oportunidade, tanto que de 2017 para cá, segundo dados da Emater, a produção do grão na região cresceu cerca de 30% ao ano. Em 2017, esses municípios tinham juntos 62 agricultores familiares na atividade. Hoje já são 93, além de 5 produtores de maior porte, que também iniciaram neste ramo. A área plantada saltou de 135 hectares para 380 e a produção saiu de 3.600 sacas para 9.236 ao ano. Volume ainda muito abaixo para atender a demanda da região. Conforme a Emater, em Capelinha, que está próxima desses municípios produtores de Conilon, a demanda das 6 torrefações que operam na cidade é de 4.000 sacas deste tipo de grão ao mês. Ou seja, ainda há muito mercado para ser explorado, o que deve incentivar muitos outros produtores a investir na atividade. É uma tendência principalmente de aumentar o número de pequenos agricultores, entendeu? E não de aumentar expressivamente a área com grandes produtores. Essa tendência não existe. São pequenos produtores, né, que vão sendo agregados, né, em média 2, 3 hectares no máximo, entendeu? Não passa disso. São áreas também bastante reduzidas, bastante pequenas. Dá para conduzir tranquilo e dá para sustentar a família. O café Conilon em si, ele tem um custo de produção reduzido por causa da resistência que a planta tem, né? Então, com isso, eles conseguem, né, ter um rendimento, né, pagar o custo e ainda ter um lucro. Produzindo assim, em pequenos espaços, Edivaldo está satisfeito com os resultados do Conilon. Conta que em apenas meio hectare conseguiu uma alta produtividade, que na última safra lhe rendeu aproximadamente 70% de lucro. Quem quiser plantar e cuidar, dá lucro mesmo, né? Meu lucro aqui foi de 70%, tipo assim, de cada 100 sobrou 70 para mim, né? E não é fácil sobrar 70%. Trabalho até de tarde, até de noite, aqui dentro, um prazer. É muito bom, né? Trabalhar, você vê o resultado, não posso reclamar não. Depois que eu passei a mexer com o café, foi só melhora. A Emater tem incentivado o cultivo do café Conilon na região, promovendo dias de campo e prestando assistência técnica direta aos produtores. Segundo o coordenador técnico da empresa, José Mauro de Azevedo, o Conilon é uma variedade de café mais rústica, por isso mais resistente a pragas e doenças, além de se comportar bem, mesmo com volume reduzido de chuvas que tem afetado o Vale do Rio Doce nos últimos anos. E os produtores da região não estão preocupados apenas com a quantidade de café produzido, mas também com a qualidade. Com uma pós-colheita caprichosa, o senhor Adilson Melo conseguiu atingir 85 pontos no seu café no último concurso regional de qualidade do grão. Trabalhando com a família, pretende deixar esse legado para os filhos. Hoje em dia, aqui, o meu sonho aqui não é eu fazer um café bom, mostrar o meu produto que eu posso vender ele de R$1.000, ou 5.000, 10.000. Qual que é meu interesse maior? É ver meus filhos que estão aí crescendo, que é meu sucessor, que eu espero que fique na agricultura, dar continuidade, porque a gente uma hora vai cansar, não vai ter forças para continuar. E além disso, a minha comunidade. E se depender da sua prole, a lavoura vai crescer e sempre melhorar. Eu falei que é muito gratificante ver, tipo assim, o esforço deles com a gente, né? De estar também, e ele está passando o ensino que ele conseguiu com os pais dele, está passando, e a gente está dando continuidade mais para frente, aprimorando cada vez mais, né? Sonho em fazer faculdade, né? Investir cada vez mais nessa área para estar voltando e tá ajudando aqui em casa, tá ajudando na lavoura, trazendo mais conhecimento para dentro de casa mesmo e evitar até alguns gastos com pessoas de fora, né? Com profissionais de fora, e a gente mesmo está fazendo o nosso próprio trabalho.
A gente faz mais um intervalo rapidíssimo, mas no próximo bloco tem dica técnica para você aprender a fazer um minhocário e ter humus de qualidade aí na sua propriedade. Na dica técnica de hoje, você aprende a fazer um minhocário e, a partir daí, ter humus de qualidade para nutrir as suas plantas. Meu nome é Valfrido Machado Bernaz, eu sou coordenador regional aqui na URES de Sete Lagoas. Hoje eu vou falar para vocês como montar um minhocário com baixo custo e materiais que você encontra na propriedade. Para começar, você deve montar o minhocário num local que exista sombra e que você tenha facilidade de trazer os materiais que você vai utilizar, no caso o esterco, para fazer o processo de vermicompostagem. Então o material que nós utilizamos aqui foi tábua de madeira de pinos com 90 centímetros de comprimento e 20 tijolos, né, de 30 centímetros de comprimento. São tijolos de 8 furos. Nós colocamos então uma carreira de 10 tijolos, que dá 3 metros de comprimento de cada lado. Nós vamos gastar 20 tijolos. E para cobrir o solo, nós vamos usar uma lona dupla face, que é a lona usada para produção de silo, para você armazenar a silagem. Essa lona você deve deixar no local, cobrindo a área toda, de modo que a gente consiga envelopar o esterco. A parte preta ela deve ficar para cima ou no interior, né, cobrindo o interior do minhocário, e a parte branca cobrindo essa parte preta, né, para que ela possa manter uma temperatura mais baixa, já que a minhoca se desenvolve melhor numa temperatura entre 15 e 30 graus. Depois que a lona foi colocada no local, no canteiro, a gente distribui o esterco, que deve ser um esterco moído, né, e seco. Então esse esterco ele é distribuído numa camada em torno de 20 centímetros de altura sobre a lona. É importante que faça uma distribuição uniforme no esterco para ele preencher toda a área do minhocário. Ele está seco e vai necessitar ser molhado. Essa umidade ela não pode ser excessiva. Então nós vamos colocar água para encharcar esse esterco, mas não deixar ele com excesso de água, né? Porque isso prejudica o desenvolvimento das minhocas. A água ela tem uma função importante, que ela retira o excesso de oxigênio no meio da massa de esterco. E com isso evita que esse esterco entre em fermentação, e o que daria um aumento de temperatura. Então, essa quantidade de água é essencial para reter, evitar esse excesso de temperatura que seria danoso para a criação de minhoca. As minhocas, as matrizes, a gente tem que buscar em criatórios, né, que já tenham as variedades que são mais utilizadas para esse tipo de produção de humus. Nós temos a gigante africana, que ela é mais escura, né, e temos a minhoca californiana, que é essa mais clara. As duas produzem humus de boa qualidade. Então a gente busca essas matrizes para poder colocar no minhocário que está em formação.
Depois de 5 dias, quando a temperatura estabilizou, aí eu vou colocar as minhocas naquela massa de esterco, né, que foi umedecido, para que elas possam se desenvolver e produzir humus que vai levar aí de 2 a 3 meses. O ideal é que se coloque 1 litro de minhoca para cada metro quadrado. Depois de 3 meses, cada litro de minhoca vai produzir outros 3 litros de minhoca que o produtor vai poder comercializar ou então utilizar para ampliar o minhocário. Após colocar as minhocas no canteiro, é hora de colocar uma palha para cobrir esse canteiro, para tornar o ambiente com a temperatura mais agradável para a minhoca. E nesse caso a gente usa a grama picada ou uma palha de capim. Ela é distribuída sobre o esterco úmido, né? Já com as minhocas instaladas. E nesse caso a gente cobre em seguida com a lona, né? Deixando a parte branca para fora, para que possa refletir energia solar, a luz solar, e manter a temperatura adequada. O criador, ele tem que sempre observar se há presença de predadores, como sanguessuga, ou sapo, ou outros, inclusive insetos que possam atacar as minhocas e diminuir a quantidade de matrizes. Depois de 2 a 3 meses, a gente vai ter o humus pronto para uso. O que deve fazer nesse caso é peneirar o humus para retirar as minhocas e voltar com elas para o canteiro. Esse humus peneirado é utilizado na adubação de lavouras, tanto de hortaliças como produção de grãos, né? Pode ser usado então em fruticultura. Ele é muito rico em macro e micronutrientes. Nesse caso, o produto ele tem que estar nesse formato seco, mais seco, né? Uma umidade de 50% e fácil de manipulação. Ele não gruda na mão. Esse material aqui, ele é muito rico em matéria orgânica também e é utilizado misturado com outros produtos para fazer uma adubação completa numa planta para que essa possa desenvolver adequadamente. Para mais informações, procure o técnico da Emater do seu município. Chegamos então na hora saborosa do programa. Hoje temos no prato paeja, uma receita que parece sofisticada, mas é bem prática de fazer. Acompanha aí. A receita de hoje para o programa Minas Rural é uma receita tradicional espanhola, a paella, com a moda do chefe num lugar lindo, a natureza exuberante, em Casa Branca, distrito de Brumadinho. Os ingredientes são 100 gramas de arroz tipo 1 branco, açafrão da terra a gosto, tomilho a gosto, alecrim in natura a gosto, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo, pimenta do reino e sal a gosto, 3 espigas de milho in natura, alho poró a gosto, meia cebola grande, alho 3 dentes, tomate cereja a gosto, 4 bananas da terra, óleo de girassol 1 fio, gengibre a gosto, salsinha a gosto e 150 gramas de linguiça de frango. Para o primeiro passo dessa receita, vamos utilizar um óleo de girassol, 1 fio. Em seguida, a linguiça. O milho cortado fino. Em seguida, acrescente a cebola. Acrescente o açafrão da terra. Acrescente o gengibre ralado a gosto. Agora chegou a vez dos pimentões vermelho e amarelo. Uma delícia.
cozimento lento é fundamental para mais sabor. Vou acrescentar o alecrim, agregar mais sabor. Tomilho, mais uma erva, agregando mais sabor. Vamos acrescentar o alho poró. Vamos adicionar o tomate partido ao meio ao preparo. Vamos acrescentar agora o arroz. É importante mexer de uma forma mais cuidadosa no arroz para o próprio cozimento dele. Vamos acrescentar a banana ao preparo. Distribuir de forma igual. Claro que eu não poderia deixar de acrescentar o meu tempero, que é misto, pimenta do reino e sal moído na hora. Vamos acrescentar a salsinha. O último passo agora da receita para a finalização é a água cobrindo. O tempo de preparo desse prato é de 30 a 60 minutos. Prato pronto. Aproveitando, agradecer ao chefe Cleiton Júnior pelo convite. Foi uma honra poder produzir esse prato tão saboroso. O Minas Rural está acabando, mas a gente segue a semana inteira em contato no www.emater.mg.gov.br. A gente ainda se encontra no canal do YouTube, lá você pode ver todas as edições do programa. E se não é inscrito, faz a gentileza, se inscreve no canal, curte, compartilhe, deixe um comentário, que a gente adora saber a opinião de vocês. Tchau!